Pessoal, nesse item 1.g, né, a gente vai falar de independência e é um tema bastante importante, inclusive tem uma norma profissional de auditoria independente só para ele, tá? Que é a NBCPA 290, e é uma norma extensa, né, mas a gente vai trazer aqui os principais pontos para ficarem mais claros aí para vocês, ok? Primeiro, pessoal, lá no comecinho a gente já consegue identificar um ponto bem importante, no caso de independência do auditor. Para o auditor, o auditor, né, ele tem que ter uma independência de pensamento, e essa é mais tranquilo da gente entender, que vai ser aquela postura que permite a ele expressar uma opinião sem ser afetado por alguma influência que comprometa o seu julgamento profissional, né, permitindo que ele haja de forma íntegra, objetiva e cumpra aquele ceticismo profissional que lhe é exigido, beleza? Então essa postura é o seguinte: o auditor vai lá, aplica, faz o seu trabalho, executa os seus testes, seus procedimentos e não tem influência de ninguém para opinar ao final daquele trabalho sobre as demonstrações contábeis, ok? Só que para o auditor independente, pessoal, não basta que ele tenha essa independência de pensamento. Para ele, né, o auditor independente, ele também tem que aparentar uma independência, tá? E aqui vale aquela questão da mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que aparentar essa honestidade. Para o auditor, não basta ser independente de pensamento, ele tem que aparentar essa independência. Então, o que ele tem que fazer? Evitar fatos e circunstâncias significativos a ponto de um terceiro bem informado, tendo conhecimento de todas as informações pertinentes, incluindo as salvaguardas aplicadas, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, concluir dentro do razoável que a integridade, a objetividade ou o ceticismo profissional do auditor ou da empresa de auditoria ficaram comprometidos, tá? Até por isso, pessoal, que não é normal, tá? A gente verificar, a gente encontrar um auditor com um relacionamento muito próximo daquele diretor da empresa auditada, né, dos funcionários da empresa auditada, porque ele tem que evitar que um terceiro, né, que veja essa proximidade muito grande, ele pode até, mesmo com essa proximidade muito grande, ele pode até permanecer com uma independência de pensamento, mas ele não estaria cumprindo aqui o segundo requisito, que é uma aparência de independência, tá? Então, ele perdendo essa aparência de independência, ele perde a sua credibilidade, e o auditor perdendo a credibilidade, ele pode mudar de profissão, tá? Ele já não consegue mais cumprir com esses requisitos de auditoria, né, do auditor independente, beleza? Segundo a mesma norma, pessoal, a independência ela pode ser afetada por cinco situações. Ameaça de interesse próprio, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, a que mais cai, geralmente a ameaça de interesse financeiro é a que mais cai, que está dentro de ameaça de interesse próprio, beleza? Ameaça de autorrevisão, pessoal, o que é isso? O auditor trabalhava na empresa X, né, até o ano de 2000, tá? Até o ano 2000 ele trabalhava na empresa X. Aí em 2001, ele era o responsável por elaborar as demonstrações contábeis, beleza? Em 2001 ele foi lá contratado pela firma de auditoria, tá? E ele vai auditar essas demonstrações que ele mesmo elaborou, ou pelo menos ajudou a elaborar em grande parte lá do ano 2000. O que gerou isso aí, pessoal? Gera uma ameaça de autorrevisão, tá? Ele vai auditar o próprio trabalho. Então ele não tem a independência necessária nesse caso. Defesa de interesses da entidade auditada, pessoal, é uma outra situação que o auditor tem que tomar cuidado, porque ele pode começar a ficar tão próximo da entidade auditada, tá? Às vezes ele passa 2, 3, 4, 5 anos naquela empresa que ele tá auditando, que ele pode começar a defender, mesmo que inconscientemente, tá? Ele pode começar a defender os interesses dessa entidade auditada, né? Começar a levar mais em conta do que deveria os argumentos daquela entidade auditada, tá? Um exemplo que a gente gosta de dar no caso de estimativas contábeis, né? Vocês já sabem, né? Que toda demonstração contábil tem uma parte que a mensuração, né, de determinados itens, determinadas contas contábeis, elas são feitas por estimativa. Não dá para a empresa, né, que está elaborando as demonstrações contábeis ter uma certeza até dos valores, né, exatos de determinada conta. Então ela faz por estimativa, não tem problema nenhum disso. O auditor tem que avaliar o quê? A razoabilidade dessa estimativa. E se ele começar a defender demais o interesse da entidade auditada, pessoal, essa ameaça à independência, por quê? Porque ele pode começar a aceitar qualquer estimativa contábil que a empresa coloca lá nas suas demonstrações, tá? Então isso afeta a independência. Familiaridade, pessoal, a gente tem 2 pontos que a gente tem que lembrar para verificar se há ou não uma ameaça
a independência em relação, né, à familiaridade. Primeiro ponto, pessoal, vai ser a posição, tá? Tanto do auditor, né, na firma de auditoria, quanto da outra pessoa, né, do outro empregado, na empresa de auditoria, tá? A norma fala o seguinte, pessoal, essas posições, tá, tanto na firma de auditoria quanto na empresa auditada, elas têm que ser posições que influenciem, né, que tenham a capacidade de influenciar, né, ou na auditoria ou nas demonstrações contábeis. Exemplo, o auditor aqui, ó, tá, o auditor A é chefe da auditoria, ele que assina o relatório de auditoria, e ele é filho do diretor da empresa B, tá? O diretor lá que inclusive, que tem uma influência, né, significativa nas demonstrações contábeis. Pessoal, nesse caso, a gente tem uma posição hierárquica, né, dos dois, a gente tem duas posições significativas, então pode gerar ameaça de familiaridade. E o outro ponto que ele tem que verificar, pessoal, o auditor, é a questão da proximidade, né? Tem que cumprir esses dois requisitos. Primeiro, proximidade, né, a gente pode falar até que é o primeiro requisito. Qual que é a proximidade nesse exemplo que eu falei, pessoal? Pai e filho. Então não preciso nem explicar muito, né? Lógico que há uma proximidade muito grande desses dois atores, A e B aqui. E o outro ponto, né, o segundo ponto, é a questão da posição hierárquica, que acabou que a gente falou primeiro, tá? Então, para gerar uma ameaça à familiaridade, o auditor tem que verificar essas duas questões, beleza? E só relembrando, a norma agora não fala mais da questão de laço sanguíneo, consanguíneo, parente até segundo grau, etc, tá? Fala de proximidade. Então, se a gente tiver uma situação em que o auditor é o auditor-chefe, né, daquela auditoria e está auditando uma empresa cujo diretor é o padrinho de casamento dele, tá? Que está sempre lá na casa dele, etc, etc. Há sim uma ameaça de familiaridade, beleza? Intimidação, pessoal, aí vai ser coação, né, ameaça mesmo, tá? Daquela empresa auditada em relação ao auditor. Isso pode fazer com que ele perca a sua independência, né? Ele está com medo e aí ele não vai dar uma ressalva ou até emitir um relatório com opinião adversa, beleza? Então esses seriam as cinco possibilidades, né, dessa independência ser afetada. Vamos explicar um pouquinho, pessoal. Antes, né, de explicar, vamos verificar o que é essa salvaguarda aqui, ó. Quando são identificadas essas ameaças, né, exceto aquelas claramente insignificantes, então é claro que o auditor vai verificar a ameaça que seja significante, que seja relevante, tá? O que ele vai ter que fazer? Definir e aplicar salvaguarda adequada, tá, para eliminar a ameaça ou reduzi-la a um nível aceitável. E tudo isso, pessoal, tudo que é importante na auditoria, a gente tem que documentar, né, por meio dos papéis de trabalho, da documentação de auditoria, tá? E vou explicar até pelo interesse financeiro como é que a gente faria essa salvaguarda, tá? Determinadas situações caracterizam a perda de independência da entidade de auditoria em relação à entidade auditada, a gente já viu quais são elas, e a principal, pessoal, é a perda por interesse financeiro, tá? O que seria isso, pessoal? Eu sou auditor e eu tenho interesse financeiro naquela empresa auditada. Então, eu sou auditor independente, trabalho numa firma de auditoria independente e vou auditar a Vale. Só que eu tenho 80% do meu patrimônio está investido em ações da Vale. O que já está configurado aí, pessoal? Está configurado uma ameaça de interesse próprio, que nesse caso é uma ameaça de interesse financeiro, tá? Então, definição, né? Deter interesse financeiro em cliente de auditoria pode criar essa ameaça de interesse próprio e a existência e importância de qualquer ameaça vai depender, primeiro, da função da pessoa que detém esse interesse. Se eu sou sócio, né, encarregado do trabalho da auditoria, pessoal, sou o auditor-chefe daquela auditoria, eu tenho uma posição que vai influenciar realmente. Agora, se eu sou o estagiário lá daquela empresa, tá, daquela firma de auditoria, possivelmente não interessa se eu tenho lá 80% das minhas economias, né, no meu patrimônio investido na Vale. Por quê? Porque eu não vou influenciar em nada, né, na opinião que a firma de auditoria vai emitir ao final, tá? Então a gente tem que olhar o primeiro ponto, função da pessoa. Segundo, se o interesse financeiro é direto ou indireto, a gente vai falar daqui a pouquinho o que é isso, e a materialidade, né, pessoal?
Se for, vamos supor, meio, não precisem guardar esse número, tá? Porque a norma já não fala mais em percentuais, mas vamos supor, é 0,5% das minhas economias e eu tenho a minha economia toda é 10 mil reais, tá? Então, isso é claramente não material, né, pessoal? Então, não é significativo, esse interesse não vai gerar uma ameaça de interesse financeiro, tá? E a norma fala o seguinte, o auditor tem que verificar não apenas o seu patrimônio, né, o seu interesse financeiro, mas dos membros imediatos de família. E aí, nesse caso, a definição é para cônjuge e para cônjuge, né, no caso, esposa ou esposa, tá? Isso entra nessa avaliação que ele tem que fazer de ameaça de interesse financeiro, tá? Ou algum dependente, beleza? Só cônjuge e dependente, que seriam esses membros imediatos da família, tá? Então, o auditor tem que fazer essa análise do seu patrimônio juntamente com do dependente e do cônjuge, beleza? Direto, pessoal, então a gente tem interesse financeiro direto e interesse financeiro indireto. Basicamente, o direto, o auditor, ele tem o controle sobre aquilo, o exemplo mais claro é a ação, né? Ação, eu posso ir lá e comprar a ação da Vale, tá? Eu posso ir lá e vender a ação da Vale. Então eu tenho controle sobre isso, eu tenho um interesse financeiro direto. Mas eu posso investir, por exemplo, num fundo de ações, beleza? E dentre as 50 ações que esse fundo, né, que o gestor desse fundo investe, uma delas é a Vale, tá? Então eu tenho o quê? Um interesse financeiro indireto, beleza? Eu não tenho controle. Quem faz a gestão desse fundo aqui, pessoal, é o próprio gestor, não é o auditor, tá? Então isso aqui essas são as diferenças entre direto e indireto. Se o membro da equipe de auditoria, o familiar imediato dessa pessoa ou a firma, né, tiver interesse financeiro direto ou interesse financeiro indireto que seja relevante, tá, nessa empresa que está sendo auditada, a ameaça de interesse próprio criada seria tão significativa, segundo a norma, que nenhuma salvaguarda poderia reduzir a ameaça a um nível aceitável. Nenhuma salvaguarda, é claro, tirando que ele venda, né, todas as empresas, porque aí a hora que ele, as empresas não, todas as ações, né, porque aí se ele vendeu, a hora que ele for auditar, ele já não tem mais o que se falar de interesse financeiro direto, tá? Em relação às ameaças, pessoal, e aí vale para todas, tá? O que o auditor tem que fazer? Primeiro, identificar. Isso ele faz lá nas atividades preliminares, tá, pessoal? Antes dele começar a auditoria, ele identifica se há alguma ameaça. Depois, ele avalia a importância dessa ameaça. Será que realmente é significante? Né? Será que eu tenho que me declarar impedido, por exemplo? Ou será que eu tenho que aplicar alguma salvaguarda? Né? E aí sim, ele aplica essa salvaguarda quando necessário, né, para eliminar ou, dependendo dos casos, reduzir a um nível aceitável aquela ameaça. Tá? Então essa é a ordem, né, que ele vai fazer em relação à independência, beleza? Pessoal, aqui a gente termina então os principais pontos, né, o que é mais cobrado, né, aquele primeiro slide lá de ameaça, ameaça não, desculpem, a primeiro slide que fala da aparência de independência e da independência de pensamento do auditor, né, esses dois fatores, e depois as 5 principais ameaças, tá? Isso também é bastante cobrado, focando mais nessa ameaça de interesse próprio que a gente viu, né, ameaça de interesse financeiro, e nas salvaguardas do auditor, ok? Então aqui a gente encerra esse ponto independência.